Boa noite, eu sou a doutora Ariane Chiara, preceptora da Residência de Medicina de Família e Comunidade de Votuporanga. O tema da aula de hoje é sobre cuidados paliativos. O tema dessa aula, ele é extenso, afinal, estamos falando de uma especialidade médica. Ele incorpora muitos conceitos e temas que, inclusive, vocês já viram em aulas anteriores. Lembrando que a residência de medicina de família e comunidade é um dos pré-requisitos para a residência em cuidados paliativos. A aula tem pretensão de explanar sobre o assunto e instigar vocês a aprofundarem o tema a partir dos seus próprios estudos. Então, um pouquinho sobre esse histórico. O termo mais antigo relatado que nos remete aos cuidados paliativos foi de um hospício do Porto de Roma no século V, onde uma discípula de São Jerônimo cuidava dos viajantes que por ali passavam. Na Idade Média, o termo hospices para abrigos ou hospedarias, de peregrinos começou a ser utilizado. Os doentes, ao longo desses trajetos, eles permaneciam nessas hospedarias, muitos morriam, mas eles obtinham cuidados e acolhimento, carinho, por parte das pessoas que ficavam ali. Por toda a fase medieval até o início do século XIX, os hospices, eles foram utilizados como abrigos de caridade de forma leiga. Já no início do século XIX, eles começam a ter características de hospitais, na Irlanda, na Inglaterra, com as Irmãs de Caridade. E não tem como não falar de Dame Cicely Saunders. Ela é conhecida por seu trabalho e pesquisas sobre cuidados a pacientes terminais, e ela dedicou a sua vida ao alívio do sofrimento humano. Um pouquinho, sobre a história de vida dela. Aos 20 anos, ela estudava política, filosofia e economia em Oxford, mas, em 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial, ela teve que interromper os seus estudos, e ela se formou para ser enfermeira, e com isso poder melhor cuidar e tratar a dor dos seus pacientes. Depois disso, ela teve uma lesão nas costas e teve a necessidade de interromper o seu trabalho de enfermagem. Nessa época, ela se formou para assistente social e continuou atuando em prol dos doentes. Nessa época, ela conheceu e cuidou de um paciente judeu de 40 anos, chamado David Tasman. Ele tinha um recente diagnóstico de câncer avançado, não tinha familiares ou amigos para que o acompanhassem. Ela foi a sua assistente social e também tornou-se amiga ao longo dos 2 meses que se seguiram antes de sua morte. O David, ele deixou uma herança para Cicely em retribuição aos cuidados e atenção, com os dizeres: é uma janela para um hóspice. Segundo a Cicely, este encontro foi um incentivo para ela graduar-se em medicina e foi o ponto de partida para iniciar o seu engajamento a uma nova forma de cuidar. Na década de 1960, Cicely fundou o St. Christopher's Hospice, em Londres, o local onde ela proporcionou não só cuidados aos pacientes, como tornou-se um ambiente de estudos e pesquisas voltados aos cuidados de pacientes terminais. A Cicely introduziu esse termo dor total. Nele, demonstra-se a importância de interpretar o fenômeno doloroso, abrangendo as dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais. Pois essas dimensões elas podem influenciar a concepção e experiência da queixa dolorosa por parte dos pacientes. Entendendo um pouquinho de cada uma dessas dimensões, na dimensão física, nós abordamos o monitoramento e manejo dos sintomas físicos. Já na dimensão psíquica, é abordada pelo acompanhamento empático do sofrimento do paciente, observando os estágios diante da morte, diante do luto, em que ele se apresenta, e a presença de sintomas de sofrimento, ansiedade ou depressão. Já na dimensão social, procuramos envolver a família e demais pessoas próximas no cuidado e nos atentar para os impactos da doença nessas pessoas, seja quanto aos aspectos emocionais, laborais ou também legais e previdenciários. Por fim, na dimensão espiritual, abordamos e respeitamos as necessidades e as dúvidas espirituais que o paciente venha a apresentar.
A compreensão desse conceito de dor total, ele pode auxiliar a equipe da atenção primária à saúde a organizar o cuidado dos pacientes terminais. E o que são cuidados paliativos, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos, eles fazem parte de um conjunto de medidas que visam promover a qualidade de vida de pacientes e familiares que encontram-se diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, promovendo prevenção e alívio do sofrimento. O paciente em fase final de vida, seria considerado aquele paciente que está fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, todo aquele cujas condições clínicas elas são consideradas irreversíveis, podendo ser tratadas ou não, e que possuem alta probabilidade de morte em um período próximo, geralmente ali em torno de até 6 meses. Ao lidar, né, com esses pacientes, nós defrontamos com os limites da medicina, dos pacientes, dos familiares e também nossos próprios limites. Tal vivência nos traz diversos questionamentos étnicos que vão sendo esclarecidos e melhor entendidos com a prática e o conhecimento teórico específico. Um pouquinho em relação ao nosso contexto atual, envolvendo esse assunto. A gente sabe que com o envelhecimento da população, o aumento da incidência das doenças crônicas e degenerativas, é imprescindível reconhecer a terminalidade e definir as melhores condutas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde, ela divulgou em fevereiro desse ano, de 2024, as estimativas mais recentes em relação à carga global de câncer. Essas estimativas, elas sugerem que cerca de 1 em cada 5 pessoas que estão vivas agora desenvolverão câncer durante sua vida. E cerca de 1 em cada 9 homens e 1 a cada 12 mulheres morrerão de câncer. Esse relatório, ele projeta que até 2050, o número de pessoas com câncer pode aumentar em 77%. De acordo com a Aliança Mundial de Cuidados Paliativos, anualmente, 57 milhões de pessoas precisam desses cuidados. E desses, 25 milhões estão no final da vida, sendo que pelo menos 18 milhões de pessoas morrem em dor e angústias desnecessárias todos os anos, sem acesso aos cuidados para mitigá-los. E o Brasil? Estima-se que hoje quase 600 mil brasileiros adultos e cerca de 34 mil crianças necessitem de receber cuidados paliativos. Alarmantemente, apenas 7% das pessoas que necessitam dos cuidados aqui no Brasil têm acesso ao serviço. Vergonhosamente, o Brasil ocupa o antepenúltimo lugar, fica à frente apenas do Paraguai e Líbano, em qualidade de morte, num ranking que envolve 81 países. Vindo de encontro à tentativa de contornar esse cenário alarmante no Brasil, em 7 de maio deste ano, 2024, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Ela prevê a criação de equipes de apoio matricial e de equipes assistenciais, com médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social, além de serviços de telesaúde e suporte. Também prevê o aumento dos investimentos em educação continuada e investimentos na assistência farmacêutica. Os objetivos dessa política, eu trouxe aqui os 5 para vocês, seria integrar os cuidados paliativos às RAS, com ênfase na atenção primária, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas em cuidados paliativos por meio de atenção à saúde segura e humanizada. Terceiro, ampliar a disponibilidade de medicamentos que promovem o controle seguro dos sintomas das pessoas que estão em cuidados paliativos. Estimular a formação, educação continuada, valorização, provimento e gestão da força de trabalho em cuidados paliativos no âmbito do SUS. E, por fim, promover a conscientização e a educação sobre cuidados paliativos na sociedade. Temos aqui, a nossa atenção primária à saúde, e quando
né, pensamos no segmento e na assistência à saúde da nossa população, nós, como médicos de família e comunidade, seremos os primeiros a entrar e os últimos a sair. Para suprir as necessidades de pacientes com doenças avançadas e de suas famílias, é importante o trabalho em equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar, promovendo assim uma visão mais completa do paciente, da sua família e da realidade social em que eles vivem. Pode ser utilizadas ferramentas e dinâmicas da atenção primária à saúde para o cuidado dos pacientes e de seus familiares, como o genograma, a abordagem do ciclo vital, a entrevista familiar, os grupos de cuidadores, os grupos de discussão de caso da equipe multi, com a elaboração conjunta da lista de problemas e do plano de manejo do paciente. O cuidado de pacientes terminais é uma das atividades mais trabalhosas, desgastantes e demandantes de atenção e energia por parte dos profissionais de saúde. A humanização do cuidado médico neste contexto, ele contribui para uma melhor qualidade de vida dos pacientes e para uma morte mais digna. Aqui eu trago para vocês os princípios dos cuidados paliativos, eles são 9. Então, vamos, né, elencar cada um deles, que são uma parte bem importante de vocês saberem. O primeiro seria promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis da patologia. Segundo, estimular a vida e ponderar a morte como curso natural da vida. Terceiro, não estimular e nem retardar a morte. Quarto, agregar os aspectos espirituais e psicológicos no cuidar do paciente. 5, proporcionar um cuidado que permita ao paciente ter uma qualidade de vida melhor possível até o momento da sua morte. 6, disponibilizar um suporte que auxilie aos familiares durante o curso da doença e ao enfrentamento do luto. 7, trabalho multiprofissional, focado nas necessidades dos pacientes, dos familiares, inclusive no momento do luto. 8, aperfeiçoar o estilo de vida e inspirar assertivamente o curso da doença. E o 9, os cuidados devem começar o mais breve possível, de preferência no momento do diagnóstico, sempre visando a estimular o prolongamento da vida e controlando situações necessárias, como principalmente ali a dor. Aqui, né, a gente começa a entrar um pouco em relação à indicação. Quando seria, né, essa indicação da gente introduzir os cuidados paliativos? A prática dos cuidados paliativos, ela não significa uma intervenção de fim de linha, e sim uma abordagem estruturada para atender às necessidades das pessoas em qualquer fase da enfermidade e o mais precocemente possível. Ainda que os cuidados paliativos tenham sido desenvolvidos como respostas às necessidades não atendidas das pessoas portadoras de câncer em fase avançada e seus familiares, hoje eles são uma modalidade de atenção aplicável a qualquer pessoa com doença grave, progressiva, incurável, que ameace a continuidade da vida. Em relação um pouquinho ao manejo, né, para que possamos realizar esse adequado acompanhamento dos nossos pacientes, se faz necessário ter um amplo conhecimento sobre eles. Conhecer nesse contexto enquadra-se primeiramente o conhecimento das doenças em si, sobre os mecanismos fisiopatológicos, a interpretação de laudos, a própria história natural daquela doença, sua evolução. Existem ferramentas que nos auxiliam a identificar situações nas quais seria interessante implementar os cuidados paliativos. Por exemplo, o guia SPICIT, que discutiremos a seguir. E quando falamos em conhecer, precisamos, além do conhecimento biológico, conhecer a pessoa que cuidaremos. Quem é ela? Qual sua bibliografia? Como é e como foi sua vida até então? Qual o seu contexto familiar? Quais são suas redes de apoio? Como é o cenário de convivência dessa pessoa? Qual sua capacidade de resiliência
e como poderíamos atuar para melhorar essa qualidade de vida como um todo. Uma das formas de coletar esses dados é pedir ao usuário ou familiar, se o paciente estiver impossibilitado, para contar um pouco sobre a sua história de vida. E daí, vamos descobrir o que faz daquele paciente um indivíduo único. Saber um pouco sobre seus lados afetivos, valores, hobbies. Em relação ao enfrentamento da doença e a abordagem de conhecer o nosso paciente, sugere-se que 5 perguntas podem ser um bom norte para essa entrevista. Então, essas perguntas seriam: qual o seu entendimento sobre o ponto em que se encontra a sua doença? Quais são seus medos e preocupações em relação ao futuro? Quais são seus objetivos e prioridades? Quais situações ou consequências considera inaceitável a si próprio? E a quinta, o que tornaria seu dia melhor hoje? Fazer essa entrevista empática e centrada na pessoa, entender sobre o seu processo de enfrentamento, acaba por ajudar a pessoa a se recuperar, não da doença em si, mas sim da sensação de perda de propósito, sensação de abandono, sensação de perda de significado. Bom, gente, para entender um pouco da evolução das doenças, eu trago aqui esse gráfico que ele simplifica o processo de evolução das doenças. Ele é um pouquinho confuso, mas eu vou dar uma orientada para vocês. Então, vamos começar primeiro dessa linha azul. A linha azul, ela sinaliza a evolução, principalmente dos cânceres. Então, geralmente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ela tem uma capacidade funcional alta. E a evolução, né, dessa capacidade funcional ao longo do tempo, ela vai depender. Tem algumas situações em que ela vai oscilar, que é essa linha que está oscilando para cima e para baixo. Que seria aquele paciente que passa, né, por uma cirurgia, por uma quimioterapia, por uma rádio, às vezes uma nova abordagem. Então, ele vai ter momentos em que essa capacidade ela cai e depois ela restaura como alta. Muitas vezes, a maioria, na verdade, dos pacientes, ele vai manter uma alta capacidade por um longo período e vai ter um momento que ele vai ter uma queda brusca da capacidade funcional, acabando culminando com a morte. Já essa linha do meio, aí meio amarelinha, ela sinaliza a evolução de doenças cardiopulmonares. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca ou um DPLC. Nesse tipo de paciente, quando se obtém o diagnóstico da doença, normalmente ele já tem uma redução da sua capacidade funcional. E vai tendo um declínio lento, mas gradual ao longo do tempo. Alguns períodos tem-se uma queda brusca de capacidade funcional, que normalmente é restabelecida, que geralmente são internações. Teve um quadro de pneumonia, teve um AVC, teve um infarto, então ele tem uma queda que acaba voltando para o mesmo patamar, ou um pouquinho só a menos, mas ao longo do tempo vai tendo essa redução de capacidade funcional. E a linha vermelhinha, ela sinaliza as doenças neurodegenerativas. É mais típico essa linha, o Alzheimer. No momento do diagnóstico, o paciente já tem uma perda mais significativa da sua capacidade funcional. E essa perda, ela vai tendo gradual, e esse tipo de paciente, ele tem, por um longo período, uma capacidade funcional muito reduzida, ou seja, necessita de muitos cuidados, até que culmine ali, por fim, com a morte, né? Bom, esse panorama que eu trago aqui, ele é em relação às principais doenças que demandam de cuidados paliativos. Esse panorama, ele é o reflexo a nível mundial. Então, nós temos ali como uma primeira causa o câncer, seguido por HIV, seguido por doenças cerebrovasculares e seguido por demência e outras. Quando a gente vem para esse outro gráfico, aqui ele está dividido por regiões. Então, essa primeira coluna é da África,
a gente pode ver como que o HIV ele impacta, né, em relação a essa demanda de cuidados paliativos na África. E até por conta disso, que aqui neste gráfico ele puxa como segunda causa, é principalmente por causa do continente africano. A segunda coluna reflete as Américas como um todo. E aí a gente traz um pouquinho mais perto da nossa realidade, em que a primeira causa seria os cânceres, seguido por HIV, mas com um impacto bem menor em relação ao anterior, seguido pelas cerebrovasculares e demência. Este outro aqui, ele já vai refletir por patologias. Acho que ele traz um pouco mais para a nossa realidade aqui a nível Brasil, em que a primeira causa que está considerando ali, né, que vai demandar de cuidados paliativos, são as consequências das doenças cardiovasculares, seguido por câncer, seguido por DPOC, depois por HIV, diabetes e por assim vai. Este outro gráfico aqui que eu trago, ele traz em relação à idade dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos. A gente tem aqui, né, principalmente 40% das pessoas com uma idade acima de 70 anos, seguido por 27,1% entre 50 e 70 anos. Depois, os adultos mais jovens, 25%, né, de 20 a 49 anos, e apenas 7% nos menores de 19 anos. Essas estatísticas, elas servem para termos o conhecimento sobre as doenças que impactam em cuidados paliativos e o perfil da população que será acometida. E agora que já vimos sobre as doenças e os cenários, vamos prosseguir a entender sobre as indicações para os cuidados paliativos. Temos essas indicações que elas servem de norte para identificar os pacientes que poderiam ser incluídos nos cuidados paliativos. Tem-se, né, essa pergunta surpresa. Você ficaria surpreso se o seu paciente falecesse nos próximos meses, semanas ou dias? Além da pergunta surpresa, nós temos indicadores gerais de declínios e indicadores específicos relativos a doenças. Nós temos diversas escalas e planilhas para serem aplicadas, mas para a aula de hoje eu trago o guia SPICIT, que é este aqui. Esse guia, ele serve para indicar as pessoas que estão sob um risco de deteriorização e, portanto, que necessitam de iniciar em cuidados paliativos. Essa primeira parte do guia, ele traz os indicadores gerais de piora da saúde, ou seja, seriam esses sinais que você pode identificar no seu paciente, que é o indicativo de que ele deveria iniciar em cuidados paliativos. Aqui temos, né, internações hospitalares não programadas, a capacidade funcional ruim ou em declínio, com limitada reversibilidade, dependência de outros para os cuidados pessoais, perda de peso significativa nos últimos 3 a 6 meses, sintomas persistentes, apesar do tratamento otimizado das condições de base, e a pessoa ou sua família solicita cuidados paliativos. Bom, essa segunda parte, ela fala dos indicadores específicos. Eu não vou citar um por um, porque senão a aula vai se prolongar muito, mas depois vocês podem procurar e ler para poder aprofundar o conhecimento desses indicadores específicos para cada tipo de patologia. É importante ter bem consolidado esse conhecimento sobre os cuidados paliativos, de que não é uma abordagem de interrupção no tratamento, e sim uma forma de usar as tecnologias de forma sustentável, ampliando o foco na qualidade de vida e sentido de vida para o paciente. Uma pergunta simples que a gente pode nos fazer é: o paciente vai se beneficiar desse tratamento que eu estou pensando em propor para ele? Nos colocar em reflexão e ajudar, orientar essas reflexões do paciente é uma estratégia para agirmos de forma mais coerente
e digna para com nossos pacientes. Pacientes esses que efetivamente irão beneficiar-se de cuidados paliativos. Existem diversas escalas, triagens, guias. O material disponível em cuidados paliativos ele é extremamente extenso. Não é a intenção e nem teria como eu trazer todo esse material para vocês. Mas eu vou adentrar brevemente em algumas escalas que são necessárias para o seu conhecimento. Bom, as atividades de vida diária, né, que eu acredito que todos vocês já conheçam, que elas são as tarefas básicas de autocuidado, parecida com as habilidades que aprendemos na infância. Quando você aplica essa escala, você vai ter um entendimento de como está o autocuidado básico desse paciente. Seguindo para as atividades instrumentais de vida diária, que são umas habilidades mais complexas, necessárias para se viver de uma maneira independente. Elas são geralmente aprendidas durante a adolescência. Juntas, né, as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária, elas representam as habilidades que as pessoas geralmente precisam ter para viver como adultos independentes. O declínio funcional, ele é o principal marcador de fragilidade, e ele pode ser avaliado por instrumentos que estratificam o grau de fragilidade, conforme o desempenho da capacidade nas atividades de vida diária. A escala, ela é utilizada, por exemplo, em vários países, para predizer a mortalidade em 30, 90 dias na admissão de um paciente no serviço de emergência. Essa escala de fragilidade, ela é composta por uma avaliação de 10 domínios: estado cognitivo, humor e motivação, comunicação, mobilidade, equilíbrio, função intestinal, função da bexiga, atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária, nutrição e recursos sociais, incluindo a presença de gravidade das doenças atuais e sinais físicos obtidos no exame clínico e neurológico. Após aplicar a escala de fragilidade, você vai incluir o paciente em uma dessas 9 categorias: muito ativo, ativo, regular, vulnerável, levemente frágil, moderadamente frágil, muito frágil, severamente frágil e doente terminal. Bom, a PPS, né, ela foi criada para prognóstico de pacientes oncológicos. Porém, já existem trabalhos comprovando sua utilidade também em outras doenças. Ela é uma escala muito importante, muito difundida e utilizada como parâmetro para a avaliação dos pacientes em cuidados paliativos. No nosso contexto do dia a dia, por exemplo, nós utilizamos o PPS quando vamos realizar o encaminhamento de um paciente para a rede Hebe Camargo. Colocar o valor do PPS é um item obrigatório na avaliação desse encaminhamento. Ele utiliza-se de 5 parâmetros básicos: capacidade de locomoção, atividade e evidência da doença, capacidade para o autocuidado, ingesta alimentar espontânea e nível de consciência. O PPS ele varia de 0 a 100%, e valores de PPS menores do que 40% correspondem a uma expectativa de vida menor do que 6 meses. Aqui, né, está a escala do PPS, ela tem cada uma desses 5 itens que nós vamos avaliar e a porcentagem. A gente sempre começa a fazer o PPS da esquerda para a direita, então começamos ali na ambulação. Como esse paciente se encontra, né, da ambulação? Ele está a maior parte do tempo sentado ou deitado, ou seja, ele vai estar pelo menos com 50%, pode ser até menos do que isso. Então, vamos passar para a coluna que está mais à direita, e assim por diante, até chegar no valor que vamos ter do PPS desse paciente. Aqui temos um gráfico que ele faz essa correlação do nível do valor do PPS, em que a gente observa que à medida que esse PPS vai caindo, esse paciente mais está se aproximando, né, do seu fim de vida, e ele mais demanda de cuidados paliativos. Bom, pessoal, nós já falamos anteriormente sobre a importância de conhecer as doenças. Também discutimos sobre os critérios e escalas que utilizamos para incluir o paciente em cuidados paliativos. Agora, vamos adentrar ao conhecimento das pessoas e seus cenários em que estão inseridos.
Para isso, dispomos de ferramentas na atenção primária, como o genograma, ecomapa, mapa de rede, ciclos de vida e crise, diagrama de abordagem multidimensional e conferência familiar. Para desenvolver adequadamente essa avaliação inicial, devemos fazê-la de forma ampla e conter as informações completas em relação ao paciente. Dados bibliográficos como nome, como prefere ser chamado, né? Sexo, idade, estado civil, se tem filhos e netos, o trabalho, né, qual realizou por mais tempo ou mais se identifica, local de nascimento e moradia, com quem mora e por quem é cuidado a maior parte do tempo, religião e crenças, o que gosta de fazer no seu tempo livre, o que sabe sobre sua doença e o quanto quer saber. Também devemos realizar a avaliação funcional. Isso é fundamental para podermos acompanhar a evolução da doença e também nos ajuda na tomada de decisão e previsão do prognóstico. Realizar anotações frente ao exame físico realizado, assim como anotações sobre o resultado de exames e possíveis especialidades que o paciente faça acompanhamento conjunto. A qual rede ele está ligado? Quais foram as orientações vindas do médico paliativista? Quais as condutas tomar frente à diversidade e outras informações pertinentes. Elaborar e anotar qual será o plano de cuidado para esse paciente. Quais profissionais de saúde e familiares estavam envolvidos na elaboração desse plano e quais profissionais estarão diretamente ligados ao cuidado do paciente. Lembrando que avaliações e procedimentos especializados que não tragam benefício para o doente, eles não devem ser solicitados ou indicados. Bom, gente, não vamos adentrar aos métodos em si, até porque vocês já tiveram aula sobre isso, mas sim fazer uma lembrança. Então, a aplicação dessas ferramentas na atenção primária à saúde, ela nos permite identificar as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família, as relações da pessoa com o meio onde habita e também as redes sociais e de apoio de uma pessoa ou da família. Já conhecer o ciclo vital da pessoa e da família, com as suas crises previsíveis e imprevisíveis, nos permite avaliar sua adaptabilidade, vulnerabilidade, funcionalidade, resiliência e seus fatores de risco e proteção. Bom, o diagrama de abordagem multidimensional, ele é um instrumento que utilizamos em cuidados paliativos para orientar a equipe multidisciplinar na identificação dos sofrimentos do paciente e, assim, desenvolver o seu plano de cuidado. Ele se baseia no conceito de dor total, ou seja, o DAM, ele observa as dimensões físicas, emocionais, psicológicas, sociais, familiares e espirituais, religiosas. O uso da conferência familiar em cuidados paliativos, ele serve para resolver problemas e conflitos familiares, transmitir informações e orientações, estabelecer um plano de cuidado conjunto e consensual entre a equipe multi e o paciente e a família, e está associado a uma melhor qualidade de cuidados com os pacientes, maior percepção de tranquilidade pela equipe e pela família, e colabora para obter um maior e melhor conhecimento das necessidades e demandas do paciente e da família por parte da equipe. Um ponto importante que não pode ser negligenciado no cenário dos cuidados paliativos é identificar quem é o cuidador do paciente. Seja ele formal, contratado para desempenhar esse serviço, ou informal, que geralmente é um familiar. É bem comum que a família esteja fragilizada, cansada, insegura ao longo desse processo de adoecimento desse ente querido, sobretudo em momentos de internação, deshospitalização e ou manutenção do cuidado em domicílio. A progressão de uma doença incurável e o agravamento da dependência que ela acarreta no indivíduo doente exigem de quem cuida disposição e saúde emocional e, após a sua morte, enfrentar o sofrimento de perda.
A escala de Zarit, ela tem por objetivo avaliar a sobrecarga dos cuidadores, classificando em leve, moderada e grave. Uma sobrecarga grave, ela está associada a piores desfechos no luto, em ansiedade e depressão. E algumas estratégias, elas podem ser adotadas para evitar esse esgotamento, como frequentar grupos de apoio a cuidadores, assim como ter uma rotina de lazer e de descanso. Além disso, é essencial falar francamente sobre as dificuldades e sobre os sentimentos envolvidos no cuidado do paciente. Aos profissionais de saúde, nos cabe fazer as corretas orientações e treinamentos básicos. Por exemplo, sobre o cuidado com a higiene, com a alimentação. E também é indispensável fornecer um auxílio aos familiares e cuidadores no período pós-óbito, de maneira a facilitar o processo de ajustes às mudanças causadas pela perda do paciente. Então, aqui eu trago, não vou me adentrar, mas essa é a escala Zarit, em que tem algumas perguntas que vão sendo pontuadas numa entrevista com esse cuidador. Bom, gente, agora entrando um pouco no contexto da comunicação, existem 4 pontos que eles devem ter amplo conhecimento e habilidades para desenvolver com nossos pacientes, que seria a comunicação de notícias difíceis, fases do luto, espiritualidade e resiliência. Vocês já tiveram aula sobre as fases do luto e comunicação de notícias difíceis. Não vamos adentrar nesse tema. Mas fica aqui a oportunidade de vocês revisarem essa matéria. Sobre a espiritualidade, ela é pessoal, diz respeito à conexão com o sentido, propósito, transcendência na vida, através das relações consigo, com os outros, com o momento em que ela vive, com o universo, com o sagrado, sendo essa manifestada através da religião ou não. A dimensão espiritual, ela faz parte do cuidado de pacientes com doença ameaçadora à vida, e ela deve ser integrada no plano de cuidados como qualquer outra questão. Existem diversas ferramentas para auxiliar na avaliação espiritual ao paciente e maneiras de realizar uma melhor abordagem nessa dimensão. Sobre resiliência, ela, que é a capacidade do ser humano de responder de uma forma positiva às demandas da vida cotidiana, apesar das adversidades que enfrenta ao longo do seu desenvolvimento. Os pilares para o desenvolvimento da resiliência são a presença de um ambiente favorável, ter pessoas de confiança ao seu redor e ter uma boa rede de apoio. Além disso, alguns outros fatores, eles também influenciam e ampliam a capacidade do indivíduo em ter resiliência, como ter espiritualidade, criatividade, bom humor e uma boa autoestima. Sobre os princípios bioéticos, fazendo aí uma recordação na memória de vocês, temos esses 4, que é autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. A autonomia, ela fala sobre respeitar a vontade do paciente ou do seu representante, assim como os seus valores morais e crenças. Garantir o direito desse paciente a participar da decisão a respeito do seu plano de cuidados. A autonomia, ela reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida e o respeito à sua intimidade. A não maleficência seria o não fazer o mal. É a obrigação de não infligir dano intencional ou causar danos. A beneficência é maximizar o bem que se pode fazer ao paciente. Ela requer, de modo geral, que sejam atendidos os interesses importantes e legítimos dos indivíduos e que, na medida do possível, eles sejam evitados danos. A justiça é tratar o outro de uma maneira justa. Ela exige que tenha equidade na distribuição de bens e benefícios no que se refere à área da saúde. Uma pessoa ela é vítima de uma injustiça quando lhe é negado um recurso ou bem ao qual ele tem direito e que, portanto, lhe é devido. Bem, gente, o paternalismo, onde o médico decidia sozinho sobre o tratamento, ele cedeu espaço para a autonomia, em que o desejo do paciente é a prioridade, desde que se não desrespeite o código de ética médica, claro.
E na atenção aos pacientes em fim de vida, eles existem 5 princípios relevantes, que seriam esses que eu listrava. O princípio da veracidade, em que o médico ele tem a obrigação de esclarecer ao doente, ao familiar ou seu representante legal, quais as modalidades terapêuticas são indicadas para cada situação e registrar tudo em prontuário. Caso seja necessário, é assegurado ao paciente e seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião. O princípio da proporcionalidade terapêutica é a obrigação moral na implementação de todas as medidas terapêuticas que tenham uma relação adequada entre os meios empregados e resultados previsíveis. O meio ele é proporcional se as vantagens que promove superam as desvantagens que provoca. O princípio do duplo efeito. Os sintomas desconfortáveis e de difícil controle, eles podem aparecer em pacientes com doenças avançadas, sendo necessária a utilização de drogas que potencialmente podem produzir também um efeito colateral negativo. A questão aqui é ponderar na escolha medicamentosa, considerando o desejável alívio dos sintomas e o possível efeito colateral. Partilhar essa decisão com o paciente e o seu representante legal. O princípio da prevenção, em que o foco está na prevenção de complicações e sintomas que podem aparecer devido à característica da evolução da doença em si. E o princípio do não abandono. Mesmo em situação de recusa, o paciente não pode ser abandonado. O paciente ele pode recusar alguma terapêutica específica e o médico ele deve permanecer ao seu lado, fornecendo o conforto necessário e auxiliando no esclarecimento da tomada de decisão. Mesmo que não seja possível curar, é possível prover cuidados, não sendo assim uma opção o abandono. As diretivas antecipadas de vontade. Acredito que vocês também tenham já um conhecimento um pouco sobre isso. Elas são definidas pelo Conselho Federal de Medicina como um documento referente às manifestações de vontade em que o paciente maior de idade, né, maior de 18 anos, com autonomia e capacidade de decisão preservada, ele dispõe sobre como devem ser tomadas as decisões de tratamento médico que o mesmo aceita ou não receber quando ele estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. A definição das diretivas é um processo dinâmico que deve ser revisado periodicamente quando decisões clínicas precisam ser tomadas, e principalmente no momento de uma admissão hospitalar. O testamento vital, no Brasil, esse termo ele é utilizado quando esse documento ele é registrado em cartório. Tipicamente, o testamento vital ele inclui decisões sobre a utilização de medidas artificiais de suporte à vida, como diálise, intubação, uso de droga vasoativa, mas também pode incluir outras opções de cuidado, como hospitalização, uso de sonda nasointeral, uso de quimioterapia, por exemplo. Em relação às pendências, esse período ele é necessário para que se possam estreitar laços familiares e com pessoas significativas, como também é um tempo relevante para investimento em crenças religiosas. É importante lembrar de oferecer também orientações ao paciente a respeito de pendências e providências legais, como testamento, registro de filhos, regularização bancária de união, além de obtenção de tutores ou curadores. Essas são decisões significativas e indispensáveis não somente para o indivíduo, mas também para os familiares. Bom, gente, aqui é o momento, se vocês quiserem fazer uma pausa, que a gente vai entrar num outro momento da aula, falando um pouco sobre sintomas e o manejo deles. Então, né, um pouco sobre os principais sintomas e como a gente poderia fazer um alívio
disso para os nossos pacientes. Os principais sintomas que a gente percebe nesses pacientes que demandam de cuidados de fim de vida seriam problemas relacionados com a nutrição, com a hidratação, a caquexia, náuseas e vômitos, constipação, dispneia, ansiedade e depressão e a dor. Bom, os problemas relacionados com nutrição e hidratação. A grande maioria dos pacientes em cuidados paliativos, eles passam por uma redução da ingesta oral à medida que a doença progride ou na fase terminal antes da morte. Voluntariamente ou porque eles são incapazes de ingerir nutrientes por conta da perda de apetite, náuseas, vômitos, disfagia, fraqueza generalizada, obstruções do trato gastrointestinal ou a própria cognição prejudicada. Os pacientes e suas famílias, eles devem ser esclarecidos de que a alimentação artificial não é capaz de reverter o processo subjacente da doença avançada e de que a perda de interesse em alimentos é uma ocorrência natural com o avanço da doença. Embora a suplementação nutricional ela possa parecer ideal para controlar ou reverter a desnutrição, para a grande maioria dos pacientes em estágio terminal, não há evidência de que a nutrição artificial prolongue a vida ou melhore o estado funcional, e ela não deve ser indicada de rotina. Quando a terapia nutricional já não consegue alcançar o seu objetivo, ela se torna fútil e dispensável. Além disso, pode haver algumas vantagens em diminuir o aporte nutricional e de hidratação em pacientes terminais. Por exemplo, a cetose, relacionada com o jejum, ela ajuda a aliviar o desconforto do paciente, inclusive aquele relacionado com a dor, provocando uma certa sensação de euforia. A diminuição da alimentação, ela reduz o desconforto associado ao processo digestivo, como as náuseas, vômitos, eructação, distensão abdominal e flatulência. E um certo grau ali de desidratação, ele também está associado à diminuição de secreções e a um melhor controle da dor, devido à liberação de opioides endógenos. As situações que apresentam um provável benefício de nutrição artificial são aquelas em que há um potencial de cura da doença ou um longo período de controle do tumor. Por exemplo, num perioperatório de uma cirurgia de câncer, pacientes que se submeterão a um transplante de medula óssea ou pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Os estudos, eles sugerem que as intervenções nutricionais, elas podem melhorar alguns aspectos da qualidade de vida em pacientes desnutridos selecionados, mas sem mudança na mortalidade em pacientes com câncer em fase terminal. E ainda podem levar a sintomas indesejados, como aumento do débito urinário, diarreia, náuseas, dor e problemas respiratórios. Em pacientes com demência, a nutrição e a hidratação artificial estão associadas a riscos significativos de maior necessidade de restrição ao leito, pneumonia aspirativa, diarreia e problemas com a remoção do tubo pelo paciente. Em pacientes com demência avançada ou terminais, a sua utilização é muito controversa, pois parece não existir um real benefício terapêutico. A disfagia, ela pode ocorrer devido a doenças neurológicas congênitas, em decorrência de eventos agudos, como um trauma crânioencefálico, um AVC, e também podem surgir no início ou no final de uma doença neurológica degenerativa, como nos quadros demenciais, agravando-se conforme a evolução da patologia. O tratamento da disfagia em pacientes com doenças neurológicas degenerativas, ele requer mudanças progressivas, modificação ou restrição de determinados alimentos, geralmente envolvidos com a consistência desses alimentos, e, em algumas situações, faremos uso de uma via alternativa de administração, podendo ter a recomendação de uma dieta mista, via oral e via interal, por exemplo, ou até mesmo uma dieta exclusiva por via interal. Na maioria das vezes, os pacientes em cuidados paliativos,
Uma pequena dieta ela pode ser mantida por via oral, para satisfazer o desejo do paciente. Nesse caso, optando-se por isso, deve-se sempre reavaliar com regularidade a capacidade de deglutição para evitar o risco de broncoaspiração. A síndrome da caquexia e anorexia, ela diz respeito a uma perda involuntária de mais de 10% do peso pré-mórbido em 6 meses, associada a uma perda de proteína muscular e visceral e de tecido gorduroso. A abordagem nutricional dos pacientes com a síndrome em doença avançada, ela costuma ser considerada fútil, isto é, sem evidência clínica de benefício. Porém, para o paciente, se a abordagem ela for utilizada numa fase inicial da doença, ou quando a síndrome for secundária e potencialmente reversível, ela pode prolongar sim a vida e melhorar a qualidade de vida. Sempre que possível, a via oral ela deve ser mantida. E quando o paciente está com a síndrome da caquexia, potencialmente reversível, pode-se, nesse momento, optar por vias de reposição alternativas, se for necessário. Em relação ao manejo farmacológico, o principal objetivo do tratamento é a melhora da náusea crônica e da anorexia. Somente uma minoria dos pacientes consegue aumento do peso significativo. E aqui temos agentes progestagênicos, como o megestrel, medroxiprogesterona. Eles vão aumentar o apetite e o ganho de peso em pacientes com câncer e caquexia. Porém, o aumento do peso, ele parece ser devido ao aumento de massa gorda, ao invés de massa magra muscular. Não há um benefício direto demonstrado em relação à sobrevida ou qualidade de vida. Além disso, apresentam custo elevado, aumenta o risco de desenvolver eventos tromboembólicos, edema periférico, hiperglicemia, hipertensão, hipogonadismo, supressão da suprarrenal. Em pacientes não oncológicos, parece que não há benefício nenhum em uso de progestagenos no tratamento da síndrome da caquexia. O uso de corticoides, eles também promovem uma melhora do apetite. Devido aos significados para efeitos, eles devem ser reservados para pacientes com doença avançada ou quando um duplo efeito ele é esperado, como o alívio da dor e das náuseas e vômitos. As opções mais utilizadas vão ser a dexametasona e a prednisona, podendo ser empregado outros corticoides utilizando-se uma dose equivalente. E temos também no manejo da síndrome da caquexia os antidepressivos tricíclicos. Eles podem ser utilizados em situações específicas, como no tratamento da depressão, pois eles apresentam um efeito secundário da melhora do apetite e ganho de peso. Em relação a náuseas e vômitos, na maioria dos casos, a etiologia ela vai ser múltipla, devendo-se identificar e tratar as causas específicas. Nos pacientes com hipertensão intracraniana de origem tumoral, que vai ser ali sugerida pela presença de vômitos em jato, não precedidos de náusea, por exemplo, né? O uso do corticoide ou a radioterapia, ele pode aliviar a pressão intracraniana e, consequentemente, melhorar as náuseas e vômitos. Os vômitos, no caso, né? Constipação. Pode ser um fator desencadeante e, nesse caso, vai ser tratado com medidas dietéticas e terapêutica laxativa. Quando o quadro ele é desencadeado pelo uso de opioides, orienta-se realizar o rodízio do fármaco para poder melhorar o quadro e, inclusive, levar a uma melhor resposta do alívio da dor. Quando temos presença de distúrbio hidroeletrolítico, deve-se dar ênfase à correção da causa desse distúrbio. Por exemplo, na hipercalcemia da malignidade, como no mieloma múltiplo e câncer de pulmão e de mama, deve-se priorizar o uso de bisfosfonatos e corticoides, e não apenas de antiemético. Em quadros infecciosos,
eles podem desencadear náuseas e vômitos, e nesse caso, o tratamento específico ele vai ser direcionado para melhorar o estado hiperemético. Obstrução mecânica de cólon. Ela pode ser, né, suspeitada pela presença de vômitos fecaloides, distensão abdominal. Nesse caso, vamos restringir o volume de hidratação, considerar uma passagem de uma sonda nasogástrica e considerar, talvez, um encaminhamento para uma avaliação cirúrgica, lembrando de sempre envolver o paciente na tomada de decisão. Quando todas as medidas terapêuticas já foram empregadas e o paciente continua apresentando náusea e vômito, a sedação paliativa ela deve ser considerada. Ela é introduzida com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, e ela deve ser mantida até que o sintoma seja superado ou até o falecimento do paciente. Em relação ao manejo não farmacológico, é importante identificar e tratar, quando possível, a causa desencadeante do quadro, como falamos anteriormente. Optar por alimentos gelados em temperatura ambiente, melhora esse desconforto. Orientar o paciente a mastigar devagar, oferecer o uso de medicação antiemética antes das refeições, orientar a pequenas refeições e intervalos menores, tomar sorvete, picolé, frutas cítricas, evitar alimentos gordurosos, doces e condimentos, estimular uma dieta leve, e se for o caso, né, até solicitar o acompanhamento do nutricionista. Evitar ingerir líquidos durante a refeição, não deitar após as refeições, utilizar terapias complementares e integrativas, por exemplo, acupuntura, musicoterapia, manter o ambiente arejado, livre de odores e de excesso de estímulos sonoros e visuais, realizar higiene da boca e nariz para eliminar resíduos, manter a cabeceira elevada a 30 a 45 graus, principalmente para evitar a broncoaspiração. E lembrar de orientar a troca imediata da roupa do paciente à roupa de cama após uma êmese. Em relação ao manejo farmacológico, quando temos, né, náusea ou vômito quimicamente induzido, vamos ter a metoclopramida, 10 miligramas via oral ou EV de 8 em 8 horas ou de 6 em 6. Temos o halopurinol, 1 a 2 miligramas via endovenosa ou subcutânea, 2 a 3 vezes ao dia. E temos a ondansetrona, 4 a 8 miligramas EV a cada 8 horas. Quando o motivo, né, dessas náuseas, vômitos for por êxtase gástrica, temos a metoclopramida, até 40 miligramas por dia EV, a bromoprida, 10 miligramas, 3 vezes ao dia via oral ou endovenosa, e a domperidona, 10 miligramas de 8 em 8 horas via oral. Quando o motivo ele advém de uma obstrução maligna intestinal, temos como primeira escolha o halopurinol, 2 a 6 miligramas dias. Depois, vamos ver, né, como indicação secundária, o Dramin, até 400 miligramas dia, ou ondansetrona, até 24 miligramas dias. Associar antissecretores, como o Buscopan, e corticoides, para reduzir a compressão local dessa obstrução, e lembrar de não utilizar procinéticos. Vamos falar um pouquinho agora em relação à constipação. Geralmente, ela também é multifatorial nesses pacientes terminais, destacando-se fatores como idade avançada, efeitos diretos do câncer, efeitos secundários da doença pela imobilidade, desnutrição, uma alimentação pobre em fibras, o constrangimento, a falta de privacidade para evacuar. O uso de medicamentos que tem esse potencial constipador, como opioides, escopolamina, ondansetrona, antidepressivos tricíclicos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, sulfato ferroso, alguns tipos de diuréticos e antiácidos, e outras doenças que, porventura, o paciente também tenha concomitantemente, uma hipocalemia, diabetes, hipotireoidismo,
hemorroidas, fissuras anais, depressão. Temos situações em que haja modificação do regime de opioides com consequente desenvolvimento ou piora da constipação. E essas situações, elas não exigem uma investigação adicional. Você tem ali o motivo da constipação, que é o regime de opioide. Entretanto, nos casos em que não exista um claro fator causal, a investigação subsequente com anamnese, exame físico, toque retal, exames laboratoriais ou de imagem, eles podem e devem ser utilizados até que você tenha a causa dessa constipação. Lembrando, né, uma constipação persistente com tenesmo, que é aquela sensação de ocupação retal apesar da defecação, ela sempre deve ser avaliada com toque retal para excluir a hipótese de impactação fecal. Neste caso, utilizar supositórios, enemas, desimpactação fecal manual, sendo a manual, né, sempre como último recurso. Temos algumas orientações que a gente necessita de dar para o paciente, para o familiar, de hábitos, né, que eles podem adotar sempre que possível, que seria, né, o aumento da quantidade da ingesta de líquidos, pelo menos 2 litros, aí, se possível, aumento de fibras alimentares, quando não houver uma contraindicação ou suspeita de uma obstrução intestinal, claro. Adicionar um banco para elevar os joelhos no momento da evacuação, evitar inibir o desejo evacuatório, estimular a atividade física quando possível e lembrar de oferecer privacidade e conforto durante a defecação. Cerca de 90% dos pacientes que usam algum tipo de opioide forte, eles vão necessitar de usar laxativos, em geral, um laxativo que aumente a peristalse intestinal, por exemplo, bisacodyl, associado ou não a um laxativo amolecedor de fezes, por exemplo, a lactulose. E em casos refratários, pode-se usar um antagonista opioide com eficácia estabelecida na constipação induzida por opioide. Lembrando que ambos devem ser evitados em casos de suspeita de obstrução intestinal. Então, aqui eu trago uma tabelinha com alguns tipos, né, de medicamentos para uma terapêutica laxativa, uns irritativos orais, bisacodyl, picosulfato de sódio, sene, osmóticos orais, lactulose, polietilenglicol, lubrificantes orais, óleo mineral, e para uso retal, supositório. Gente, vamos entrar um pouquinho agora na queixa de dispneia. A incidência em pacientes com câncer avançado, a presença de dispneia, ela varia de 19% a 90%, sendo mais comum em pacientes com neoplasia de pulmão ou metástases pulmonares. Ela é observada de 70% a 90% nos casos na última semana de vida. Temos várias causas que podem desencadear essa queixa de dispneia. Por exemplo, né, nas causas pulmonares, DPOC, doenças pulmonares intersticiais, pneumonia, asma, broncoespasmo, uma embolia pulmonar, derrame pleural, linfangite carcinomatosa, um tumor de via aérea, presença de metástases ou obstruções de via aérea. Entre as causas cardiovasculares, temos derrame pericárdico, síndrome da veia cava superior, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana. E temos outras causas também que podem culminar com dispneia. Por exemplo, uma anemia, a própria ansiedade, pneumonites relacionadas ao tratamento, cardiotoxicidade de quimioterápicos, a presença de ascite, hepatomegalia volumosa, caquexia relacionada ao câncer, entre outros. O exame físico, ele pode auxiliar no diagnóstico da situação subjacente. Por exemplo, a presença de cianose, ela vai excluir uma causa psicológica. A presença de febre, ela pode sugerir um processo infeccioso. A turgência jugular
vai indicar uma insuficiência cardíaca, ou tamponamento cardíaco, ou mesmo uma embolia pulmonar maciça. Presença de palidez cutânea, né, na pele, ela pode sugerir uma anemia. Percussão torácica maciça pode indicar um derrame pleural volumoso. O hipertimpanismo pode indicar, né, um pneumotórax. E também, dados da ausculta pulmonar, eles podem identificar processos localizados ou difusos, como uma pneumonia ou mesmo asma. O tratamento da dispneia, ele vai depender da causa da dispneia. A sua correção, sempre, né, que possível. Em relação ao tratamento não farmacológico, ele vai incluir um reposicionamento do paciente com a cabeceira elevada, a gente providenciar uma melhora da circulação de ar, como abertura de janelas. Também melhora essa sensação quando a gente providencia um fluxo de ar direcionado para o rosto do paciente. Isso pode ser utilizado, por exemplo, com um ventilador, né, virado para ele. Diminuição da temperatura do quarto, né, em alguns casos, fazer uso de uma ventilação mecânica não invasiva, e providenciar um suporte psicológico, ou mesmo técnicas de relaxamento e distração. É importante ter um plano escrito para momentos de crise, onde vai ser descrito as ações para diminuir a dispneia. Que ter esse plano escrito, ele pode ajudar o paciente e o cuidador a não se sentirem paralisados pela agonia e medo de morrer em uma crise grave de dispneia. A dispneia, junto com o delírio, elas são os sintomas mais comumente refratários a tratamento no contexto de final de vida. E quando esses sintomas refratários aos múltiplos esforços eles se instalam, eles prejudicam muito o bem-estar, gerando sofrimento intenso no processo de morte. E uma alternativa, quando isso acontece, é talvez optar pela sedação paliativa, sendo que a decisão de realizá-la, ela deve sempre envolver a equipe que presta assistência, o paciente e a família. A dispneia, eles são um dos sintomas mais refratários mesmo. Em relação ao tratamento farmacológico para a dispneia, o opioide, né, a morfina é o mais usado para esse fim, é o tratamento de escolha para a dispneia. Ela pode reduzir a resposta à hipoxia e a hipercapnia, diminuindo a ansiedade e a sensação de dispneia sem induzir hipoxemia. Ela deve ser iniciada em doses baixas, com horários fixos, titulando adequadamente, incluindo também doses de resgate a cada 60 minutos, até obter alívio dos sintomas. Para esse fim, né, como eu disse, a morfina é um medicamento de escolha, numa dose ali que iniciaria de 2,5 miligramas, via oral de 4 horas. Se for via subcutânea ou intravenosa, 2 a 3 miligramas. O paciente que ele já está usando opioide, por exemplo, para dor, né, você vai aumentar em 25% essa dose. O benzodiazepínico, ele vai ser indicado naqueles pacientes em que a dispneia, ela resulta de um quadro de ansiedade. Nesse caso, né, aqui como exemplo, a gente vai usar um benzodiazepínico de curtação. Então, temos o lorazepam, 1 miligrama sublingual, ou midazolam, 2,5 miligramas subcutâneo. Oxigênio. Ele é indicado para o alívio sintomático nos pacientes com hipoxemia. Ele pode ser usado de forma intermitente em pacientes que experimentem uma dispneia em certas atividades. Mas não há evidência de benefício do uso de oxigênio suplementar em qualidade de vida, em atividade de vida diário ou mesmo sobrevida nos pacientes não hipoxêmicos, mesmo com DPOC, insuficiência cardíaca ou qualquer outro tipo de neoplasia. Gente, um pouquinho sobre a queixa de ansiedade, né? Ela é prevalente nos pacientes com câncer, podendo chegar a 32%. Em pacientes em cuidados paliativos por DPOC, pode chegar a 75%. Em pacientes com insuficiência renal, 70%.
Esse quadro de ansiedade ele vai afetar negativamente a qualidade de vida, a adesão ao tratamento e a maneira como o paciente lida, né, com a progressão da doença. Também pode causar sintomas como insônia, náusea, dispneia, dor e até mesmo exacerbar quadros prévios de ansiedade ou depressão. A ansiedade ela pode ser decorrente de medos do processo de morrer, medos da dependência que ele começa a necessitar, né, de outras pessoas, da sensação de impotência diante da morte, da sensação de desamparo familiar, preocupação com familiares, preocupações espirituais. Também pode ser consequência de disfunções clínicas, como uma dor maltratada, distúrbios metabólicos, hipoxia, bolha pulmonar, síndromes coronarianas, ou também, né, a abstinência pelo álcool, por opioide, por benzodiazepínicos, uma abstinência sexual, e às vezes também pela presença de alguma condição da própria patologia dele, quimioterapia, radioterapia, alguns tipos de medicamento, pode ser que ele tenha algum tumor secretor de hormônio. E quando vamos falar do tratamento dessa ansiedade, temos a parte não farmacológica, que ela inclui medidas como psicoterapia, terapia comportamental, técnicas de relaxamento, também acupuntura, musicoterapia, cuidado espiritual, grupos de suporte, entre outras situações. No manejo farmacológico, o tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, eles costumam ser usados nos casos da ansiedade crônica ou associado a sintomas depressivos. Os benzodiazepínicos, eles podem ser prescritos juntos nas primeiras semanas devido ao seu rápido início de ação. E quando o paciente ele apresenta uma baixa expectativa de vida ou é necessário um alívio imediato dos sintomas, uma opção é usar apenas os benzodiazepínicos. Depressão. A incidência pode chegar a 75% nos quadros avançados. Embora muitas pessoas acreditem que a depressão seja uma característica do fim de vida, a maioria dos doentes terminais não fica deprimida. A diferenciação entre o sofrimento ligado ao processo de fim de vida normal e a depressão requer uma entrevista mais aprofundada. A depressão é um fator de risco maior para suicídio e está associada a um risco maior de morte em pacientes com neoplasias, assim como menor adesão aos tratamentos propostos, associado a hospitalizações mais prolongadas e baixa qualidade de vida dos pacientes. O tratamento, ele deve ser idealmente por uma abordagem psicossocial, educação do paciente e dos familiares, além de uma terapêutica farmacológica, que tem como objetivo alívio do sofrimento e melhora na qualidade de vida desse paciente. O apoio espiritual ao paciente e à sua família é de extrema importância nessa fase da vida, assim como o apoio ao luto. Os antidepressivos, eles podem conferir uma melhora sintomática, mas o seu benefício ele segue incerto em pacientes terminais. E quando se opta para utilizar um tratamento farmacológico em cuidados paliativos, alguns critérios devem ser respeitados, como iniciar o esquema terapêutico com pelo menos a metade da dosagem inicial para os pacientes íntegros ou jovens, progredir com dosagem mais lentamente do que o habitual, atentar-se para grau de insuficiência renal, hepática, e nesses casos fazer recalcular a dose, e sempre utilizar positivamente os efeitos colaterais. Em relação ao medicamento, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como paroxetina, sertralina, vão ser os fármacos de escolha. Porém, o seu início de ação ocorre de 2 a 4 semanas. E nos casos em que 2 a 4 semanas constituem um prazo muito longo, há necessidade de um medicamento com início de ação mais imediato, como os psicoestimuladores, por exemplo, o metilfenidato. Eles têm um início de ação menor do que 2 horas, são bem tolerados em pacientes idosos frágeis e debilitados,
e podem melhorar o ânimo, a fadiga e o apetite, além de poder ser um adjuvante na questão da dor. Os antidepressivos tricíclicos, eles não são uma boa escolha com o intuito de melhorar um quadro depressivo, devido aos efeitos colaterais que eles apresentam. Bom, gente, entrando por fim, né, caminhando para o final da aula, dor, né, os pacientes com câncer avançado ou em estágio terminal, eles mostram uma prevalência de dor moderada ou intensa maior do que 51%. Embora seja mais comum em pacientes com neoplasias terminais, a prevalência de dor no final da vida, ela pode chegar a 50% nos pacientes com AIDS, e muitas vezes é negligenciado também nos pacientes portadores de cardiopatias crônicas, doenças pulmonares avançadas. Nas doenças neurológicas, como a demência ou a AVC, a dor de causa musculoesquelética é a mais comum, sendo também raramente tratada de modo satisfatório. A dor ela deve ser avaliada de forma detalhada, com relação a fatores desencadeantes de alívio, ritmo, qualidade, intensidade e duração. Bom, aqui a gente tem, né, uma classificação para a gente poder escalonar e entender qual é o grau de dor desse paciente. A gente pode pedir, né, para o paciente falar de 0 a 10, qual é a intensidade da dor dele, ou, né, pela escala de faces, observar o que a gente presencia do paciente em relação à dor que ele está dizendo sentir. Para entender um pouquinho sobre como a gente vai tratar a dor, primeiro a gente tem que entender sobre os tipos de dor. A dor, ela pode ser nociceptiva ou ela pode ser um pouquinho neuropática. Então, primeiro, em relação à dor neuropática, ela vai ser uma dor que ela advém de uma lesão ou uma doença que ela atinge o sistema somatosensorial. Vai ocorrer estímulos de origem inflamatória, degenerativa ou compressiva sobre as vias neurais sensitivas e sobre os receptores de dor, ou também pela destruição do sistema supressor da dor. Geralmente, esse tipo de dor, ele vai ser descrito como em queimação, em choque, sensação de facada, sensação de agulhada. É uma dor que vai ser mal delimitada em um determinado segmento do corpo e muitas vezes é associada a sensações anormais, como parestesias, hiperalgesia, alondinia. Os pacientes com um grande número de paroxismos, eles vão se beneficiar de altas doses de anticonvulsivantes, enquanto aqueles com predomínio de dor contínua em queimação, eles vão responder melhor a antidepressivos tricíclicos, e as combinações de analgésicos, elas costumam ser mais eficazes, sendo que os índices de resposta esperados para o tratamento isolado, em geral, não ultrapassam 50% para qualquer monoterapia. Depois temos a dor nociceptiva, que ela pode ser somática ou visceral. Em relação à somática, são por receptores na pele, músculos, ossos, são mais frequentes em pacientes com doenças degenerativas, reumatológicas e ósseas, ou com sequelas de doenças neurológicas graves, por exemplo, AVC, demência grave. Também estão em sequelas de fraturas, em metástases ósseas, em pacientes totalmente acamados, pelo surgimento de lesões por pressão, por exemplo, né? Em pacientes com doenças neurodegenerativas, pelas presenças de espasmos musculares e distonia, e também em dores miofaciais. O tratamento, ele vai consistir na associação de ANES, COX, opioides fracos, inibidores de reabsorção óssea. Os pacientes que têm dor óssea localizada, eles seriam candidatos a uma radioterapia convencional, e aqueles com dores ósseas difusas, eles teriam melhor resultado com tratamentos sistêmicos, como quimioterapia, bisfosfonato, denosumab, ou uma terapia com radioisótopos sistêmicos. Na dor visceral,
ela vai ocorrer pela ativação de nossos receptores localizados nas vísceras, mediante distensão, compressão ou infiltração visceral abdominal ou torácica. A dor, ela é mal localizada, profunda, em aperto, causando um desconforto visceral e podendo ser referida em pontos distantes do local, né, de afecção primária. Quando aguda, a dor pode vir acompanhada de náusea e vômitos. E para o tratamento da dor visceral, inicialmente pode-se usar um ANI, um opioide fraco, sendo escalonado para opioides fortes, de acordo com a necessidade. E temos a dor mista. A dor mista, ela vai ser típica, né, de neoplasias cujo crescimento ele pode induzir a inflamação, compressão e destruição e invasão de estruturas adjacentes, causando dor de múltiplas características. Em relação ao tratamento, a OMS ela estabelece que alguns princípios eles devem ser seguidos para o tratamento da dor oncológica. E segundo esses princípios, a dor ela deve ser tratada pela boca. Sempre que possível, vamos utilizar a via oral, seguida pela via transdérmica, subcutânea, intravenosa e retal, sendo a via intramuscular, se possível, evitada. Depois vamos tratar pelo relógio. Os medicamentos, eles devem ser administrados em intervalos regulares, de acordo com o tempo de ação de cada medicamento, para que o paciente não sinta dor. Deve-se sempre evitar testes do tipo suspender o medicamento para ver se a dor passou. Além disso, as reduções de dose, elas precisam ser graduais e cuidadosas para que se evite o rebote da dor. Depois vamos tratar pela escada. A dor fraca, ela vai requerer o emprego de um analgésico talvez não opioide. A dor média ou não responsiva ao analgésico, ela vai ter um acréscimo de um opioide fraco. E depois um opioide forte, em baixa dose. As dores fortes, elas já vão exigir um opioide forte, associado ou não a um analgésico não opioide. E sempre, né, lembrar dos fármacos adjuvantes, que devem ser considerados em todos os degraus, desde o início do tratamento. Depois vamos tratar dessa dor para o indivíduo. O tratamento ele vai ser focado na pessoa com dor. E por isso ele deve ser considerado as características individuais do paciente, sua tolerância e adaptação aos medicamentos. Vamos ter atenção aos detalhes. Reavaliações devem ser feitas continuamente para compreender como o paciente responde à terapia e perceber quais situações melhoram ou pioram a dor. Não apenas fatores físicos, mas também emocionais, sociais, espirituais, ambientais. Atentar-se também aos efeitos colaterais da terapia. Uso de adjuvantes. Eles são fundamentais para o manejo das dores neuropáticas e dores crônicas, principalmente quando o paciente não responde bem ao opioide. Então, aqui a gente apresenta a escada, né, da evolução do tratamento, em que primeiro começamos ali, uma dor fraca, utilização de um paracetamol, uma dipirona. Depois, quando a gente evolui para uma dor média, a gente vai já iniciar com um opioide fraco, associado ou não a um analgésico não opioide, podendo se utilizar ou não adjuvante. De acordo com que a gente percebe a necessidade que não está sendo controlada essa dor, a gente vai escalonando. Não controlou dessa forma, vamos optar por um opioide mais forte. E quando a gente tem a presença de um opioide, de uma dor forte, a gente já vai introduzir um opioide forte associado a um adjuvante. Lembrando que quando a gente utiliza um opioide forte, a gente tem que utilizar um laxativo associado e lembrar dos efeitos colaterais, se tiver necessidade, né, estiver apresentando emes e náusea, usar um antiemético.
Bom, vamos listar, né, os medicamentos. Aqui são os analgésicos não opioides, tendo como analgésico simples o paracetamol, dose, né, 500 a 1.000 miligramas via oral, 4 a 6 horas. A dipirona, 500 a 2.000 miligramas via oral ou EV a cada 6 horas. De anti-inflamatório não esteroidal, naproxeno, 250 a 500 miligramas via oral 2 vezes ao dia. O ibuprofeno, 200 a 800 miligramas via oral a cada 6 ou 8 horas. Diclofenaco, 50 miligramas via oral a cada 8 ou 12 horas. Cetoprofeno, 50 a 75 miligramas via oral a cada 6 ou 8 horas. Celecoxib, 200 a 400 miligramas via oral. Quando vamos, né, para os opioides, temos os opioides fracos, codeína, dose iniciada de 15 a 30 miligramas a cada 8 horas. Ultramadol, dose inicial de 50 miligramas a cada 6 horas. E em opioide forte, a morfina simples, com uma dose inicial de 5 miligramas a cada 4 horas, via oral. Sonda nasointeral, gastrostomia, IV subcutânea hipodermóclise. Lembrando que a morfina endovenosa, ela é 3 vezes mais potente que a morfina oral. E a necessidade da avaliação de doses mais baixas e considerar a cada 6 horas nos pacientes idosos com disfunção renal ou hepática. A morfina, ela não vai ter uma dose teto. Ela vai ser titulada lentamente para poder obter o alívio, sempre observando os efeitos colaterais. Essa dose, ela vai ser de acordo com a tolerância do paciente para os efeitos colaterais. Depois tem a morfina de liberação cronogramada. A dose inicial, a gente vai utilizar a equipotência em relação ao opioide que estava sendo previamente utilizado. Sendo que a menor posologia disponível é de 30 miligramas, nesse caso, via oral, 12 em 12 horas. Depois temos a metadona. Também vamos considerar qual opioide que estava sendo usado anteriormente, para poder entender qual vai ser a dose que a gente vai utilizar. Não possui dose teto, vai ser de acordo com a tolerância dos efeitos colaterais. E a frequência de administrar a metadona, geralmente recomendada, é a cada 12 horas. A oxicodona, assim como os outros, você vai utilizar a tabela de equipotência entre os opioides para entender qual dose você vai iniciar. E a menor dose disponível dela é de 10 miligramas via oral, de 12 em 12 horas, somente por via oral. O fentanil transdérmico vai considerar a dose que estava usando anteriormente de opioide. A menor dose disponível é de 12 microgramas por hora, a cada 72 horas, a troca do adesivo. A buprenorfina transdérmica, vamos considerar a dose do opioide que estava sendo utilizado anteriormente. E a menor dose disponível é de 5 microgramas hora. A titulação deve ser feita, no mínimo, a cada 3 dias. A troca do adesivo, no caso. Bom, como eu disse, eu não trouxe aqui a tabela, mas existe uma tabela de equipotência das doses do opioides. Quando você vai fazer essas trocas, é sempre importante você estar olhando essa tabela para poder saber qual é a dose que você vai estar titulando do novo opioide. E temos algumas considerações em relação ao uso de opioides, né? É importante sempre prescrever um opioide por vez, escolhendo de acordo com a intensidade da dor, o tempo de ação, a comodidade da via de administração e os efeitos adicionais e colaterais. Intervalos fixos, né, de acordo com a meia-vida da droga, importante respeitar isso. Atentar-se para questões individuais, pacientes frágeis, portadores de insuficiência renal ou insuficiência hepática, vai ser necessário fazer um ajuste de dose dessa morfina, reduzindo a dose, aumentando intervalos, de acordo com a situação, e monitorando sempre os efeitos colaterais. Lembrar de sempre associar um laxativo,
escalonar as doses de acordo com essas tabelas, e lembrar de, quando você for fazer um aumento, né, em geral, aumentar 30% da dose que você está usando por dia. Ficar atento durante as conversões entre os opioides de diferentes vias, utilizando as tabelas de equipotência, para guiar a sua decisão, sempre considerar a equipotência entre as doses. Nunca suspender abruptamente um opioide, pelo risco de entrar em abstinência. Então, vamos lembrar um pouquinho dos efeitos colaterais dos opioides. Né? Temos a sedação. Ela costuma aparecer no início da terapia com opioide ou quando há um aumento na dose. Normalmente, é autolimitada. E, quando presente, você vai considerar reduzir a dose ou trocar o opioide, ou associar um adjuvante para aumentar a analgesia e diminuir a quantidade de opioide. Constipação. É muito comum, não passa com o tempo. Deve-se fazer orientações como, né, aumentar a ingesta hídrica, os alimentos, uso de laxativos. No caso dos laxativos, nós vamos optar por irritativos, como o bezacordil, o sena e o picosulfato. As náuseas e vômitos. Em geral, elas são mais frequentes nos primeiros dias do uso de opioide, e depois elas tendem a ceder 3 a 7 dias. Fazer uso dos antieméticos, que atuam na zona de gatilho para o vômito, como o allopurinol, metoclopramida, ondansetrona, e também que atuam no peristaltismo, como a metoclopramida. Estas são as medicações de escolha para essa náusea induzida pelo opioide. Prurido. Normalmente, ele vai ocorrer quando a administração do opioide é pela via espinal, mas também pode ocorrer em outras vias. E pode ser tratado com antistamínico ou, caso o paciente não tolere o efeito, fazer o rodízio do opioide que está sendo utilizado. Retenção urinária. Ela também ocorre quando a administração é por via espinal. Pode ser tratada com sondagem vesical ou a própria rodízio do opioide que está sendo utilizado. Efeitos cardiovasculares. A morfina, ela pode causar liberação de histamina e, consequentemente, causar vasodilatação e hipotensão. A metadona, ela pode levar ao prolongamento do intervalo QT, aparecimento de torsades em pontes no eletro, e no caso da metadona, deve-se diminuir a dose, aumentar o intervalo entre as doses e fazer essa monitorização pelo eletrocardiograma. Quando esses efeitos não estão sendo tolerados, sempre diminuir ou fazer o rodízio do opioide. Hiperalgesia. Ela é caracterizada como um aumento da dor, apesar da elevação da dose do opioide. E, nesse caso, recomenda-se fazer a troca do opioide. Mioclonia. Ela é um indicativo de neurotoxicidade, sendo comum surgir quando houver um quadro de desidratação. Sendo assim, deve-se realizar a hidratação e a redução da dose do opioide de 25% a 30%. Se não melhorar, considerar trocar o opioide. Bom, os fármacos adjuvantes. Temos os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, imipramina. Nós vamos iniciar com uma dose menor, de 10 a 25 miligramas, lembrando que o início da ação, ele vai ocorrer ali de 3 a 7 dias do início do medicamento, e o efeito máximo em 2 a 3 semanas, usando essa mesma dose. A maioria dos pacientes, ele vai obter uma resposta satisfatória da dor com doses ali entre 50 a 150 miligramas. Outros antidepressivos, como os inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, nessas horas a língua já está travando, gente. Temos aqui, né, a venlafaxina, na dose de 75 a 225 miligramas por dia, e a duloxetina na dose de 60 a 125 miligramas por dia. Esses antidepressivos, eles também têm uma eficácia comprovada, além de uma tolerância muito boa, quando comparado com o antidepressivo tricíclico.
principalmente nos casos que temos uma dor neuropática. E um outro fármaco adjuvante são os anticonvulsivantes. Eles são muito úteis em casos de pacientes com uma dor neuropática. Temos, né, a gabapentina, na dose de 300 miligramas, 1 a 3 vezes ao dia, fazendo um aumento gradual até uma dose máxima de 1.200 miligramas. A pregabalina, na dose de 50 a 75 miligramas, 2 vezes ao dia, até uma dose máxima de 600 miligramas por dia. E a carbamazepina, de 100 miligramas, de 12 em 12 horas, com aumento gradual até 400 miligramas de 8 em 8 horas. Os corticoides, eles vão ser úteis no tratamento adjuvante da dor, principalmente quando ela é relacionada a lesões tumorais com efeito de massa. Por exemplo, uma cefaleia relacionada ao aumento da pressão intracraniana. Distensão de cápsula hepática, quando temos uma obstrução intestinal maligna ou uma invasão nervosa de outros tecidos. Os corticoides, eles vão agir reduzindo a inflamação e o edema peritumoral. Temos, né, como escolha a dexametasona. Ela é preferida por ter menos efeitos mineralocorticoides. Dose de 1 a 2 miligramas por dia, de 12 em 12 horas. E a prednisona, se fosse a droga utilizada, 5 a 10 miligramas de 12 em 12 horas ou uma vez por dia. Doses iniciais maiores, elas podem ser usadas quando se tem o intuito de atingir um efeito mais rápido, em 1 a 3 dias, e depois vão ser reduzidas a dose mínima que mantém ali o benefício. Bom, entrando já nos finalmente da aula, né, vamos falar um pouquinho dessas considerações, que os cuidados paliativos, eles cada vez mais são reconhecidos como uma parte essencial dos sistemas de saúde. E a demanda por esse tipo de abordagem, ela é crescente em todo o mundo, devido ao envelhecimento populacional e da maior prevalência de pessoas convivendo com neoplasias e doenças crônico-degenerativas. Infelizmente, é frequente a não compreensão dos cuidados paliativos. Atualmente, entende-se que os cuidados paliativos, eles são abordagens que devem ocorrer concomitantemente aos cuidados curativos ou modificadores de doença. Ao invés de se pensar ou indicar cuidados paliativos somente na terminalidade da vida, atualmente o conceito e indicação de cuidados paliativos, ele se relaciona ao sofrimento de uma doença grave. Desta forma, deve ser ofertado em todos os níveis assistenciais, primário, secundário, terciário, e nos diferentes pontos da rede de assistência, atenção básica, domiciliar, ambulatorial, hospitalar, urgência e emergência. Por fim, espera-se que vocês, como médicos de família e comunidade, possam ser capazes de desenvolver uma capacidade de identificar pacientes em fase final de vida e indicar corretamente os cuidados paliativos, conhecer as doenças, o contexto e a pessoa como um todo, orientar e facilitar sobre a realização das diretivas antecipadas de vontade, promover um bom controle de sintomas abrangendo as dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais, ter capacidade de trabalhar em equipe multi, centrada no paciente e envolvendo os diversos serviços da rede, e comunicar-se sensivelmente com os pacientes e seus cuidadores, de forma ética e humanizada. Bom, para finalizar a aula, eu trago essa frase que eu achei muito pertinente ao nosso assunto, da Elizabeth, que ela fala assim, né, somente quando realmente soubermos e compreendermos que temos um tempo limitado na Terra e que não temos como saber quando o nosso tempo acabou, é que começamos a viver cada dia ao máximo, como se fosse o último que tínhamos. Bom, gente, essa é a bibliografia da aula de hoje. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedora sobre o tema.
Como eu falei no início da aula, é um tema extenso, tem bastante conceito, bastante guias, muitos assuntos que vocês já viram, que essa aula vai servir para relembrar esses temas de aulas passadas. E, claro, para vocês poderem lembrar e aplicar, vocês têm que se aprofundar e estudar um pouquinho sobre isso. Fico à disposição para eventuais dúvidas e finalizo a aula de hoje. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.